toda a celebração da Páscoa, o amor que traz para casa, a ida para casas lares, o falarmos sobre adoção, nós estamos falando sobre esse amor que inclui, e essa mensagem que tem que ser compartilhada, porque muitas pessoas não se sentem incluídas pela mensagem do Evangelho. Elas têm uma necessidade incrível de pertencer e não enxergam isso no Evangelho, e eu e você somos instrumentos de Deus para que as pessoas percebam isso. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele é poeta também, e eu compartilho com vocês uma poesia que ele escreveu, A História da Paixão. E a poesia segue assim: esta é a história de Jesus, mas quem nela acredita? Nele sorriu toda a graça de Deus, mas quem a solicita? Esta é a mensagem que seu amor a anunciar nos suscita. Não estávamos lá naqueles dias de histórias vivas, mas ouvimos os testemunhos fiéis que nos chegaram como dádivas. Estivéssemos, veríamos seu corpo se retorcendo de aflição, a face outrora doce, pelo sofrimento desfigurada. Estivéssemos, nós o deixaríamos na desolação, esconderíamos nossos rostos, negando-lhe nossa amizade. Saberíamos que naquela cruz real de muita dor, Deus o alcançava, fustigava, traspassava, castigava e esmagava, por causa do meu pecado, que ele tomou como se fosse seu, por causa das minhas maldades, que se tornaram suas, para que o meu castigo deixasse de ser meu. Agora, plenamente enxergo como cristalinas águas, tanta oferta só tem um nome: amor. Ah, como me alegro por ter sido perdoado, pena que tanto tenha lhe custado. A minha história está lá no Calvário. Ele derramou sua vida completamente, morrendo a morte que era nossa propriedade. Então a noite se fez como um tapete sobre a terra, guardada por uma pedra na boca do seu corpo, morto de verdade e dado como morto. Mas a noite, aos olhos da esperança, era luz, que da morte real a vida plena produz. A pedra, a palavra silenciosa do Pai ouviu, e o corpo do Filho da tumba selada saiu. Aleluia! Deus seja louvado. A Páscoa celebra a maior demonstração de amor possível. Ele sofreu por nós, ele foi rejeitado por nós, ele morreu por nós. A pedra rolou, o túmulo se abriu e Jesus venceu a morte também por nós. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele venceu a morte. É por isso que nós podemos ler João 3,16, o texto mais conhecido das Escrituras, e fazer isso com convicção plena. Vamos ler juntos esse texto, que vai aparecer na versão da NVT? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A verdade central da mensagem, o verdadeiro Evangelho, inclui duas coisas muito simples: perdão na cruz de Cristo e poder na ressurreição de Jesus. Muitos vivem sem experimentar isso plenamente. Muitos discípulos de Jesus sabem que são perdoados, foram perdoados, mas vivem se sentindo culpados.
Muitos discípulos de Jesus querem viver a fé cristã, mas eles tentam fazer isso nas suas próprias forças. Deus deseja alinhar isso na sua mente, no seu coração, nessa manhã. E eu queria que você estivesse com o peito aberto, com a mente aberta, com o coração disposto a aprender o que a palavra nos ensina. Você já encontrou o perdão na cruz de Cristo? Se você já encontrou o perdão dos seus pecados na cruz de Cristo, diga glória a Deus. Porque Deus amou tanto o mundo, a mim, a você, que deu o seu Filho único. Nas versões mais antigas, era o Filho unigênito, o único e primogênito. O profeta Jeremias, muitos anos antes, ele dizia que eu amei você com amor eterno, com amor leal, a atrair para mim. Por que Deus nos ama? Porque Deus é amor. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é boazinha, porque você não faz isso, não faz aquilo, porque você faz isso, faz aquilo, não. Não são as nossas obras que nos tornam aceitáveis diante de Deus. Pelo contrário, elas nos condenam, por melhores que elas sejam. Mas Deus nos aceita, porque Deus é amor, na sua essência. E Ele nos atrai com o seu amor. Deus nos atrai com esse amor, e foi esse amor que fez com que Jesus, ali naquela cruz do Calvário, um pouco antes de morrer, Ele dissesse: está consumado. A obra que eu vim fazer está consumada. O propósito da minha encarnação foi cumprido. O preço pelo pecado foi pago. Efésios 2 nos fala sobre essa realidade, dizendo: antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A dívida foi paga, a culpa foi removida, a condenação foi cancelada. Aleluia! Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Jesus sendo realizada a seu favor. Romanos 8 fala sobre a realidade. O que nos separará do amor de Cristo? Pode alguma coisa nos separar desse amor revelado na cruz do Calvário? Nada. Em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia de novo em silêncio e deixe que a verdade poderosa desse texto seja gravada no seu coração. Esse texto fala de graça, favor imerecido. Nada pode nos fazer mais aceitável perante Deus. Nada. Apenas a graça de Deus. O nosso problema é que muitos de nós não sabemos viver como perdoados. Nós tentamos sempre nos provar para Deus. Muitos de nós somos culpólicos compulsivos. Nós vivemos motivados pela culpa. O pastor pregou uma mensagem sobre oração, e agora eu tenho que orar mais. Eu ponho o despertador e acordo uma hora antes, eu oro, e na hora do almoço eu almoço rápido e vou orar.
E eu faço isso durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, e de repente já não acordei mais cedo, e de repente na hora do almoço eu já me perdi no meu Instagram. E em uma semana, 2, aquela culpa já não pesa tanto e eu já não mudei mais. E de repente vem uma mensagem falando que eu tenho que ter tempo de oração e de culto com a minha família. E agora, no dia seguinte, nós nos reunimos como família, nós oramos, lemos a Bíblia. No outro dia nós oramos, lemos a Bíblia. No outro dia nós oramos, lemos a Bíblia. E de repente a culpa já não pesa tanto. E eu já não reúno a família, já não oro. São pessoas que vivem a vida cristã motivadas pela culpa. São culpólicos compulsivos. O problema é que esse culpólico vai chegar um momento que ele vai dizer: não tem jeito, eu não dou jeito, eu não tenho jeito, essa história que pregam no púlpito não funciona, esse negócio de ter vida de oração não dá certo, esse negócio de fazer culto doméstico não dá certo, esse negócio de evangelizar vizinho, colega de trabalho não dá certo, sabe o que mais? Eu sou um crente normal, e esse normal entre aspas, e eu venho aos cultos, eu participo das atividades, mas eu não vivo o Evangelho. Eu me torno cético. Eu não sou mais culpólico, mas eu sou um cético. Eu sou que nem capa de chuva, os desafios do Evangelho batem em mim e escorrem e não penetram mais. Porque o meu coração endureceu, ele não está mais disponível para ser tocado pelo Espírito e transformado. Pessoas assim perderam a oportunidade de viver o que significa ser perdoado por Cristo Jesus. Deus não transformará você pela culpa, Deus transformará você pela graça. A vida cristã, ela é motivada por gratidão. Nós temos um momento de dízimos e ofertas, e você entrega seu dízimo, a sua oferta, não é por culpa, e nem por medo de que Deus vai fazer você ter um problema financeiro. Você entrega por gratidão. Deus foi tão bom comigo, Deus é tão bom comigo em todo o tempo todo. O mínimo que eu posso fazer é ser fiel, obedecer, é doar, não é verdade? Aí quando eu descubro a gratidão na vida cristã, eu começo a descobrir graça, favor imerecido, e daí eu posso graciosamente perdoar a quem me ofende e pedir perdão para quem eu ofendi. Eu graciosamente, eu aprendo a viver mais leve. Eu não preciso bater com o chicotinho nas minhas costas o tempo todo, me culpando, mas eu posso me arrepender, derramar lágrimas de arrependimento, confessar meus pecados, encontrar perdão e recomeçar com uma postura renovada. Você sabe viver como alguém que foi perdoado por Cristo Jesus? Você vive uma vida legalista, cheia de regras, sem o poder da ressurreição agindo na sua vida. A cruz não revela apenas perdão, ela revela libertação para viver como alguém perdoado por Cristo. Eu e você, como discípulos de Cristo, temos que ser pessoas leves, porque os nossos fardos ficaram na cruz, aleluia. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, para relembrar esse perdão recebido, celebrar esse perdão recebido. Você pegou o elemento na entrada? Pegue os elementos que estão com você. Se você não pegou, levante a sua mão bem alto. Nós temos pessoas preparadas para ir até você e entregar para que você possa participar. Fique com a mão levantada bem alto para que as pessoas possam ver você onde você está. Quem não pegou os elementos, fique com a mão bem alto, levantada, para que as pessoas possam... Aqui na frente tem alguém. Isso. Nós vamos relembrar esse perdão recebido.
Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Do que você foi perdoado em Cristo Jesus? Quais pecados da velha vida foram cravados naquela cruz? Foram lavados pelo sangue de Jesus? Louve a Deus por isso. Você foi liberto de algum vício? Louve a Deus por isso. Um coração cheio de gratidão, diga a Deus: eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. O Senhor me transformou. Como o Senhor é bom. Converse com o Senhor nesse momento. Deus, nós nunca conseguiremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Celebramos a Tua graça nesse momento. Ó Deus, ser perdoado, um preço tão alto foi pago naquela cruz do Calvário por nós. Louvado seja. Obrigado porque o Senhor provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores e indiferentes ao Senhor, pela morte de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, quando celebramos a ceia e nos lembramos daquele corpo que foi moído pelas nossas iniquidades e comemos o pão, ó Deus, nós Te agradecemos por isso. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ó Deus, quando tomamos o cálice e nos lembramos que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus amado, nós Te adoramos nesse momento. Nós celebramos com o Senhor. Nós damos graças ao Senhor por tamanha salvação. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Cumpra, Senhor, Teus propósitos em nós. Nós nos entregamos ao Senhor. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. A palavra nos diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Bebamos todos. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Agradeça ao Senhor o privilégio de participar da ceia do Senhor. O privilégio de tomar os elementos, de fazer isso em memória de Cristo. Peça ao Senhor que você saiba viver como alguém que foi perdoado por Cristo Jesus. Alguém que foi liberto dos seus pecados. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados.
porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças, porque podemos celebrar a ceia com essa expectativa de que um dia nos encontraremos com o Senhor. Estaremos para todo sempre vivendo com o Senhor, porque a morte foi vencida. Não precisamos ter medo da morte, Senhor. Podemos viver a vida abundante aqui com o Senhor, porque viveremos a vida eterna para todos sempre com o Senhor no céu. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, nos ajude a estarmos preparados para a volta do Senhor, preparados para receber o Senhor, preparados para nos encontrarmos com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Duas dimensões, a morte e a ressurreição de Cristo, mostram realidades de transformação. O perdão de Cristo na cruz e o poder da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou. João 3,16 diz: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela cruz nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Na ressurreição nós adquirimos o poder para viver a vida cristã. A cruz resolve o passado. A ressurreição transforma o presente e o futuro. Leia de novo essa frase. Reflita nela. Existe algo do seu passado que ainda precisa ser resolvido? Um perdão a ser dado? Um perdão a pedir? Uma reparação a ser feita? Uma dívida que não foi paga, que precisa ser reconhecida e um plano de pagamento ser organizado? Existe algo do seu passado que o assusta e assombra? A cruz resolve o passado. A ressurreição transforma o presente e o futuro. Jesus ressuscitou. Nós seguimos o Cristo vivo. Nós morremos com Cristo na cruz, mas vivemos com Ele em sua ressurreição. Ele derramou sua vida até a morte para nos dar vida. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós só conseguimos viver a vida cristã. Tirar os efeitos especiais. Nós só conseguimos viver a vida cristã se nós entendemos que o poder para viver a vida cristã não está em nós, está no Cristo ressurreto. Quando acertei minha vida com Deus, eu tinha uma boca muito suja. Eu falava muito palavrão. Não, eu falava mais do que você está pensando. E eu penso muito rápido. Então, além de falar muito palavrão, eu era muito malicioso. O tempo todo. Agora você imagina o trabalho que eu dei para o Espírito Santo. E eu comecei a ler a Bíblia e eu descobri que isso era incompatível com a vida cristã. Ter uma boca suja, porque essa racionalização de que palavrão não é pecado, isso é balela. Isso é conversa do cão. Palavra torpe. E eu cheguei a uma conclusão, eu tinha que parar de falar palavrão. E eu parei. Parei. Pensava tudo, mas parei. Eu não falava mais, mas pensava todos.
Eu me tornei uma panela de pressão, gente. Eu dava a topada, alguém me fechava no trânsito, eu não falava palavrão. Abençoado. E eu comecei a dizer, esse negócio não vai funcionar. E eu me lembro que um dia o Espírito Santo me convenceu que eu estava indo pelo caminho errado. O problema é que eu estava tentando viver a vida cristã na minha força e não no poder do Cristo ressurreto. Enquanto eu tentasse parar de falar palavrão, eu ia viver uma panela de pressão. Porque não havia sido transformada a minha mente. E Deus me deu Romanos 12. Como é que você experimenta a nova vida? Pela transformação do seu entendimento, da sua mente. A mente de Cristo tinha que vir. E eu me lembro que naquela época não tinha muita música evangélica. E uma das coisas que o Espírito falou comigo foi: você para de ouvir qualquer música que não seja cristã. Você precisa fazer uma lavagem na tua mente. E você vai começar a ler a Bíblia agora. E eu não gostava de ler. E foi o único jeito de limpar a minha mente. E não foi um processo de 1 mês, 2 meses. Foi um processo que demorou mais de ano. E de repente eu percebi que eu não falava e não pensava. Transformação do entendimento, da mente. Isso é obra do Espírito, é o poder da ressurreição, é o Cristo ressurreto vivendo na gente. Talvez você esteja lutando com isso. Depois do culto das 8, o irmão veio para mim e disse: pastor, eu estou nessa panela de pressão. Ele é recém-convertido. Eu disse: mas isso é ótimo, você identificar a panela de pressão já é bom sinal. Porque eu conheço aquele querido. Ele falava palavrão sem perceber que estava falando. Estava no vocabulário normal dele. Ele conversava comigo falando palavrão. Ele não notava. E de repente ele começou a perceber. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O poder da ressurreição faz com que eu viva como uma pessoa diferente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É um processo de mudança. Ele tem que começar. E quem sabe hoje vai ser o dia de você vir aqui à frente, no final do culto, e dizer: vai começar hoje. Eu vou assumir um compromisso com Deus hoje. O poder da ressurreição hoje, no domingo de Páscoa, vai fazer diferença. Você não foi chamado para sustentar a vida cristã com as suas próprias forças, mas para depender totalmente de Deus. Amém? É libertador entender isso, gente. Eu não tenho que ser um religioso que cumpre ritos. Eu tenho que experimentar o poder da ressurreição na minha vida. A nossa dificuldade é que muitos de nós, principalmente os copólicos, não confiam no poder da ressurreição. A nossa dificuldade é que muitos de nós, cheios de autossuficiência, achamos que nós vamos dar conta do recado sozinhos. Ilusão, mentira. Nas próximas semanas, nós vamos estudar sobre as aparições de Jesus. Durante 40 dias ele apareceu para mais de 500 pessoas, para ajudar as pessoas a saberem que de fato ele ressuscitou. Porque sem crer que Jesus ressuscitou, nós nunca vamos experimentar o poder da ressurreição. E você vai encontrar na internet algumas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, até pastores, e que não creem na ressurreição. Não tem como eu dizer que eu sou cristão sem ter ressurreição. Não existe fé cristã sem um Cristo que tenha vencido a morte. Amém? É por isso que nós celebramos isso na Páscoa e celebramos um ano inteiro.
É o poder de Jesus que faz com que o impossível aconteça na minha vida. Romanos 10, 9 diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus fez o quê? O ressuscitou dos mortos, será salvo. O processo de salvação envolve reconhecer o senhorio. Cristo vai mandar na minha vida, vai comandar a minha existência. Cristo ressurreto fará isso. Não existe cristianismo sem senhorio de Cristo e sem ressurreição. Hoje é o dia de confessar Jesus. Quem sabe você está aqui e você vem à igreja, você frequenta a igreja, você até gosta da fé cristã, você gosta dos cristãos, mas você nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca foi até a cruz e disse: Jesus, perdão. Você nunca disse: Jesus, eu confesso você como meu Senhor, eu quero que você comande a minha vida. E eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. E eu quero que esse poder que o levantou dos mortos mude a minha existência. E se prepare. Põe um cinto de segurança, porque é mais adrenalina do que parque de diversões. A vida cristã com Jesus é cheia de imponderáveis. Porque o transcendente invade a realidade da nossa vida. E o inexplicável começa a se tornar rotina. Quando nós celebramos o poder da ressurreição, nós celebramos um fato de que Jesus venceu a morte, saiu da tumba, durante 40 dias apareceu e subiu aos céus. Vocês perderam o pastor Troiman fazendo o ofertório do culto das 8. No culto das 8, o pastor Troiman falou da assunção de Jesus aos céus. Os católicos aí já entenderam tudo, de origem católica. Ele foi assunto aos céus. A assunção de Jesus, porque ele foi assunto aos céus. É subir aos céus. Eu brinquei com ele. É isso mesmo. Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos que Jesus saiu do túmulo, durante 40 dias apareceu, e ele fez o quê? Subiu. O texto que foi lido no ofertório tem a ver com isso. E ele sobe aos céus. Você já parou para pensar na festa que aconteceu quando Jesus chegou no céu? O plano cumprido deu certo. O Filho chegou aos céus. Imagina a alegria do Senhor Jesus sentando ao lado do Pai. Aquele que tem todo o poder, que é a ressurreição e a vida. Se hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus, você imagina a celebração que teve no céu. E o plano continua, porque o propósito é que Jesus volte. Foi o que nós celebramos na ceia. E a palavra nos diz que ele voltará assim, né? Num piscar de olhos. De repente. E nós vamos estar sentados aqui num culto e de repente Jesus voltou. Alguns irão, outros ficarão. Eles vão ter que continuar o culto. Eu não vou estar aqui. Já aviso. Alguém vai ter que assumir o microfone. Você vai estar aqui ou você vai? Porque vai ser assim. E não é porque é membro de igreja. Não é porque lidera pequeno grupo. Não é porque canta no coro. Não é porque trabalhou no Páscoa Cidade. Não, é assim. Foi lavado pelo sangue de Jesus. Porque se arrependeu dos seus pecados. Frutificou.
Porque essa é a diferença entre simplesmente acreditar e nascer de novo. Quem nasce de novo produz frutos de vida eterna. A sua vida produz frutos de vida eterna? Você está preparado? Porque Ele vai voltar. E como é que Ele vai encontrar você? A ressurreição de Jesus nos leva a pensar na volta de Cristo Jesus. Você pode abaixar a sua cabeça? Você sabe viver como alguém que é perdoado? Você ainda está tentando merecer o amor de Deus? A cruz de Cristo nos liberta para viver o perdão, para viver com libertação. Eu queria convidar você, desafiar você a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa manhã. Repita comigo.